Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós. Então nós vamos falar sobre esse tema, interferências espirituais no lar, mas não somente no lar. Mas antes de falarmos sobre as interferências espirituais ou sobre as interferências dos espíritos, vamos fazer uma reflexão a partir de que, será que existe realmente espíritos? Existem espíritos ou não? No livro dos Médiuns, no capítulo 1, Kardec fala a esse respeito. Todo o capítulo é a respeito disso, explicando a existência dos espíritos. A gente sabe que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Que nós, hoje, estamos aqui encarnados. Espíritos encarnados, temos um corpo e estamos aqui na Terra para aprender algumas coisas de que necessitamos para a evolução, não do nosso corpo, mas para a evolução do nosso espírito, que somos nós. Quando nós desencarnamos, o que acontece? Que nós somos formados alma ou espírito. A alma, a diferença de alma e de espírito é que a alma é o espírito que está encarnado, que está ligado à matéria. Então hoje nós somos formados, nós encarnados, somos formados pelo corpo, espírito e perispírito, que é o elo de ligação. Quando nós desencarnamos, o que acontece? Nós perdemos o nosso corpo físico. Esse corpo é como uma vestimenta que aqui vai ficar. Mas nós permanecemos vivos. Saímos do corpo, mas não saímos da vida. A vida continua em nós. Perispírito e espírito. E nós continuamos com a nossa forma de ser. Continuamos com os nossos gostos, continuamos com as nossas tendências, continuamos com os nossos apegos, continuamos com as nossas manias, continuamos com tudo aquilo que aqui nós cultivamos. Vamos nos libertar de tudo isso, daquilo que não for bom, à medida que nós nos esforçarmos para isso. Então, se os espíritos são os seres que antes habitavam a Terra ou algum outro planeta, porque nós sabemos que todas as moradas, né, há muitas moradas na casa do Pai, existe vida. Então, nós sabemos que no momento em que nós saímos do corpo e estamos sentindo o que sentimos antes, nós sabemos que nós vamos continuar amando as pessoas que aqui ficaram. E provavelmente vamos querer, de alguma forma, um dia nos encontrarmos com essas pessoas. Ou então vamos querer visitá-las. Ou, dependendo da situação, vamos supor que alguém desencarnou por algum problema, algum vício. A pessoa era viciado em algum tipo de droga e isso o levou à morte do corpo. Esse indivíduo, pelo fato de o corpo estar morto, vai continuar vivo, como falamos no início, mas vai continuar com a sua vontade de utilizar aquilo que usava antes aqui. E o que ele pode fazer? Ele está tão ligado à matéria que ele pode continuar junto de nós. Buscando o quê? Buscando aqueles que se afinizam com ele, que tenham as mesmas tendências, que tenham os mesmos vícios, que tenham os mesmos gostos. Então, aquele que
fumava, ou aquele que bebia, ou aquele que usava algum tipo de droga mais pesada, ele vai buscar estes indivíduos que assim também se utilizam dessas mesmas substâncias, ou que agem da mesma forma. Ah, se eu gostava de, enquanto aqui na Terra, imaginando que eu desencarnei, se eu gostava de fofoca, se eu gostava de falar mal da vida alheia, é possível que eu esteja junto daqueles que gostem da mesma coisa. De falar mal da vida alheia, de fofoca, de insuflar coisas que não sejam adequadas nos outros. Então, todos nós estamos aqui nos influenciando mutuamente e sendo influenciados. Porque não é porque desencarnamos que deixamos de influenciar. Porque sabemos que o nosso pensamento é força. O nosso pensamento tem energia. O nosso pensamento é poder. E nós, à medida que pensamos, nós emitimos uma onda mental. Nós fazemos com que próximo a nós, ou a quem nós dirigimos o nosso pensamento, nós vamos mandar aquela energia. E essa energia vai atingir a quem eu pensar naquele momento. Tanto encarnado quanto desencarnado. Por isso, quando aqueles que aqui ficam devem estar muito atentos como agem e o que pensam, para evitar uma obsessão, como se diz, daqui para lá. O que é uma obsessão? É uma perturbação que nós causamos a alguém, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, se alguém desencarnou e eu não aceito este desencarne, não consigo me conformar, não consigo aceitar aquele fato, isso vai fazer com que e eu começo a pensar, por que tal pessoa me deixou? Por que tal pessoa morreu? Por que ela não está mais comigo? De forma desequilibrada, isso vai gerar, essa onda mental vai atingir esse indivíduo. E vai chegar até ele em forma de uma energia desequilibrada, causando nessa pessoa mal-estar. Sensações desagradáveis. Em contrapartida, se nós, mesmo sentindo a dor da saudade, nós conseguimos fazer uma prece, conseguimos pensar e lembrar dos momentos felizes que nós vivemos com aquela pessoa, nós vamos então enviar vibrações de paz, de harmonia e bem-estar, fazendo com que ela sinta um bálsamo salutar a envolvê-la. Então todos nós estamos mergulhados em pensamentos, em vibrações, em sentimentos que cada um de nós emite e nos influenciamos. Mas aqui, quando falamos nas influências espirituais, estamos falando daqueles irmãos que, de alguma forma, estão ligados a nós. Quem está ligado a nós? Quem são as minhas companhias espirituais? As minhas companhias espirituais vão ser aqueles irmãos que se afinizam comigo. Como falamos no início, com a minha forma de ser, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu vitalizo. Então, se eu quero bons amigos, ou melhor, amigos espirituais, espíritos bons ao meu lado, será que falando da vida alheia eu terei? Será que nutrindo ódio, raiva, ressentimento, eu terei espíritos superiores a me amparar? É claro que todos nós temos um amigo, um irmão que nós chamamos de anjo da guarda. Este espírito, ele é mais evoluído do que nós. E ele sempre vai estar à nossa disposição para nos ajudar, desde que a gente queira essa ajuda.
Este irmão, sim, estará à nossa disposição. Estar à nossa disposição não significa que ele vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Ele está para nos dar uma orientação, um auxílio, uma intuição, uma ajuda. Mas não faz por nós. Este irmão, sim, vai estar próximo a nós ou à nossa disposição. Já espíritos mais evoluídos só estarão conosco à medida que nós trabalharmos a nossa reforma íntima. Se eu quero ter bons espíritos, eu tenho que trabalhar a bondade, a paciência, a resignação, a tolerância, a mansuetude, o amor dentro do meu coração. É dessa forma que nós vamos realmente fazer com que espíritos melhores estejam ao nosso lado. Senão, nós estaremos sujeitos a muitas influências, e estamos. Estamos ainda pela nossa incapacidade de nos mantermos com a nossa vibração mais elevada por mais tempo. Imagine alguém levantou cedo, fez uma prece, agradeceu a Deus pelo dia, agradeceu a Deus pelo trabalho que vai se dirigir dali a alguns minutos, agradecendo pelas oportunidades que tem, e a pessoa sai cheia de ânimo, coragem, entusiasmo. Vamos supor que no trajeto essa pessoa encontra um conhecido que está mal. Mas está mal não pedindo ajuda, está mal liberando o ácido da má vontade, da forma de falar simplesmente que está tudo ruim, que está tudo perdido. Se nós não tomarmos cuidado nesse momento, nós podemos nos contaminar. Precisamos lembrar, naquele momento em que encontramos alguém que não está bem, eu posso continuar vibrando positivamente, vibrar por aquela pessoa que não está bem, falar uma palavra de incentivo, de apoio, de ajuda, ou eu posso me deixar contaminar. É muito comum as pessoas virem nos contar situações complicadas. Ah, você soube, e normalmente a tragédia. Você soube disso, aconteceu tal coisa, fulano não sei o quê. E se a gente se envolve nessas vibrações, nós perdemos aquele ânimo todo e que nós saímos de casa. De quem é a culpa? É nós, porque nos deixamos envolver. Porque nos deixamos influenciar. Nós poderíamos, ao contrário, nós termos influenciado aquela pessoa. Em vez de ela nos puxar para baixo, nós poderíamos ter puxado aquela pessoa para cima. Não, mas vamos ver para o outro lado. Veja que dia lindo. Veja aqui. E ver alguma coisa positiva, mostrando a esse alguém algo positivo. Mas é mais fácil nós entrarmos naquela vibração onde nós, durante muito tempo, já vivemos. Não queremos mais, mas durante muito tempo já vivemos uma vibração mais pesada, uma vibração mais densa, uma vibração que ainda é sufocante. Então, se nós nos ligamos e nos influenciamos através da nossa energia mental, nós, à medida que pensamos e que sentimos o que nós estamos pensando, nós exalamos um hálito, o nosso hálito mental. Mesmo que não falemos com alguém, se nós estivermos bem, a outra pessoa pode sentir isso. E da mesma forma que se nós não estivermos bem, estivermos mal, nós também vamos emanar isso, exalar isso. Vocês já chegaram, às vezes, perto de alguém
e perceberam que não sabem o que é, nem conhecem a pessoa, mas ao chegar perto dela, sente uma sensação desconfortável. É o quê? São as energias que aquela pessoa está, naquele momento, vibrando e se deixando envolver. Muitas vezes pensamentos de pessimismo, de desânimo, de descrença no ser humano, em Deus, na vida e em tudo. Então podemos sempre fazer o nosso melhor. Então, se nós nos influenciamos, vamos imaginar dentro do nosso lar. O nosso lar, nós sabemos que o lar é a sociedade, menor sociedade que tem. O lar é a célula da nossa sociedade. E se a parte pequena, que é essa célula, está sã, o restante também vai estar são. A nossa sociedade, atualmente, está bastante doente, porque as pessoas estão cuidando muito pouco do seu lar. Estão cuidando muito pouco das influências espirituais que permitem entrarem no seu lar. Porque quando nós ligamos uma televisão e assistimos determinados tipos de programas, nós estamos nos contaminando. Estamos permitindo a contaminação. O que nos impede de mudar de canal se aquilo não é bom? Nada. É só nós queremos trocar de canal. Nós recebemos visitas, recebemos pessoas que às vezes podem ter o vício da maledicência, podem ter algumas situações inadequadas. E como que eu vou manter dentro do meu lar a harmonia, a paz e a serenidade? Na questão do Livro dos Espíritos, 469, Kardec pergunta: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Como é que nós podemos neutralizar? Se os espíritos podem nos influenciar, se nós nos influenciamos mutuamente, como eu posso neutralizar a dos maus? Como eu posso? Os espíritos respondem que nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos praticando bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Simples. Praticando bem e colocando em Deus toda a nossa confiança. No momento que nós fizermos isso, nós vamos ter a neutralização das influências de espíritos que não querem o nosso bem. Que não querem o nosso progresso. Mas nós devemos lembrar que mesmo eles nos influenciando, eles vão nos influenciar no quê? Nas nossas fraquezas. Jamais um espírito pode nos induzir a algo que nós não queremos, que nós não permitimos. E a responsabilidade sempre será nossa, jamais deles. Eles podem nos influenciar se nós permitirmos. Por exemplo, se alguém está querendo deixar de fumar e alguém está fumando, e essa pessoa ainda não venceu o vício, ela vai ver alguém fumando e aquilo vai ser uma tentação. Ela vai sentir vontade, porque essa é a fraqueza dela naquele momento. Mas se outra não gosta de cigarro, se tiver alguém fumando, jamais ela vai sentir vontade.
fazendo então essa analogia, os espíritos vão nos influenciar naquilo que nós temos fraquezas, nas nossas vontades internas, nas nossas tendências de vidas anteriores, naquilo que nós ainda não conseguimos superar. Por isso, se eu quero fazer com que esses irmãos não tenham influência em minha vida, a primeira coisa que eu tenho que começar a fazer é trabalhar dentro de mim para que eu me torne alguém com menos defeitos, com mais virtudes. Então, estarmos atentos para que dentro do nosso lar reine a paz, a tranquilidade e a harmonia. É fácil isso? Dentro do nosso lar reinar a paz, a tranquilidade e a harmonia? Em alguns momentos é fácil, outros momentos não. E nesses momentos em que situações difíceis, conflitos das mais variadas ordens acontecerem, nós precisamos estarmos atentos à oração, à prece. É um bálsamo que vai nos fortalecer, vai nos ligar a essa energia superior, a essa fonte de luz que é Deus. E ao nos ligarmos a esta fonte de luz, nós vamos, então, nos reabastecermos de energia e nos sentirmos melhores. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a prece não muda as coisas para você, mas muda você para as coisas. Porque nos faz ver de um outro jeito. Por quê? Porque se fizermos a prece com fé, com envolvimento, nós vamos nos acalmar, nós vamos serenar. E quando nós serenamos, normalmente, nós tomamos atitudes melhores. Nós não colocamos os pés pelas mãos. Quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, ele sabia que muitos estariam reunidos no lar, estariam amigos de vidas passadas, companheiros de jornada de vidas anteriores, mas que ali poderia estar alguém que foi um desafeto de outra encarnação. E Deus coloca esse desafeto junto para que ele brigue? Não. Para que a gente aprenda a amá-lo, a compreendê-lo, a ampará-lo e a ajudá-lo no seu processo evolutivo. Então, se existem situações difíceis, devemos orar, estarmos atentos ao Evangelho no lar. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, que deve ser feito uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário. Por que mesmo dia e mesmo horário? Porque espiritualidade, eles também, assim como nós nos agendamos tal horário e tal dia, eu vou em tal lugar, eu tenho compromisso X ou Y, os amigos espirituais, eles também sabem que na quinta-feira, às 10 horas da noite, nós fazemos o nosso evangelho lá em casa. Então, eles irão lá. É como se nós agendássemos. Agendamos com a espiritualidade superior. Então, toda quinta-feira estarão lá esses irmãos, nos visitando e nos amparando a nível energético, nos dando a sustentação de que nós precisamos. Nos ajudando, nos auxiliando, nos amparando. Então não podemos esquecer desse recurso tão importante, que é o Evangelho no lar. É a prece diária que devemos fazer. É a vigilância
dos nossos pensamentos, é a vigilância das nossas atitudes. O que de si mesmos, qual foi a resposta dos espíritos? Como é que nós vamos neutralizar a influência dos maus espíritos? Realizando o bem. E o que mais? E o que mais? Confiando em Deus. A gente confia em Deus, realmente? A gente confia em Deus. Mas se chove demais, diz, opa, para lá. Né? A gente quer, nós estamos ainda aprendendo dia a dia a confiarmos mais nesse Pai. Porque se nós confiássemos realmente em Deus, a gente viveria mais tranquilo. A gente ainda não confia o que deveríamos confiar. Confiar em Deus. Confiar em Deus é saber que quando alguém desencarna e que nós amamos, que aquele era o momento certo. Quando uma situação de doença acontece, que aquilo está sendo dado uma oportunidade para aquela pessoa aprender. Aprender com aquela enfermidade. Isso é confiar em Deus. É termos a certeza de que Ele faz o melhor por nós. Isso é confiarmos em Deus. E para terminarmos, nós gostaríamos de lembrar de uma história de um senhor australiano de 82 anos. Esse australiano aposentado de 82 anos, ele soube aproveitar o seu tempo de aposentadoria, porque ele não ficou parado. Ele resolveu agir no bem. Não é isso que nós devemos fazer se quisermos repelir a ação dos maus espíritos? Né? Agir no bem. E ele resolveu agir no bem, não com esse intuito, pela vontade de agir no bem. Esse australiano, que mora em Sydney, de 82 anos, ele mora perto de um penhasco. E ele fica com seu binóculo, olhando da sua casa, na região próxima desse penhasco. E quando ele vê que alguém se aproxima do penhasco, ou passa da linha divisória que tem ali, ele pega, se aproxima da pessoa e conversa com ela. Convida essa pessoa para tomar um café. Convida essa pessoa para conversar sobre o que ela quiser. E este australiano já conseguiu fazer com que 401 pessoas conseguisse desistir do suicídio. Nesse local, 50 suicídios por ano aconteciam. E este homem, este australiano, conseguiu fazer com que 401 pessoas desistissem deste ato tão doloroso, tanto para quem fica e tão difícil para quem vai. E o que ele fazia? O que ele faz? Fica olhando e observando. Todos nós podemos sim fazer o bem, de acordo com as nossas possibilidades. Fazermos o nosso melhor. Não importa a nossa situação financeira, não importa se temos ou não uma profissão, se estamos aposentados ou estamos trabalhando, nós podemos fazer o bem. Fazer o bem àqueles que nos cercam, começando pelo nosso lar. Porque se a harmonia no nosso lar estiver melhor, as companhias espirituais também serão melhores. Fazermos o bem
onde quer que nós estivermos. Então, não vamos nos preocupar quem está conosco, porque isso é uma consequência. Vamos nos perguntar: quem sou eu? Eu estou melhor do que eu era ontem? Eu estou cultivando sentimentos de amor, de bondade, de humildade, de paz dentro do meu coração? Essas são as perguntas que devemos fazer a nós mesmos. Se eu estou parada, devo começar a caminhar. Se já estou caminhando, devo continuar nessa caminhada. Que cada um de nós possa fazer essa avaliação. E que com certeza teremos um amparo superior se nós nos ligarmos com tudo aquilo que é útil e bom. Obrigada pela atenção.